Jesus nunca chega atrasado. Ele vem na hora certa. E nessa noite, Ele veio ao teu encontro. Calma, porque preocupa o teu coração. Já esqueceu de quem ungiste os pés, do que tudo pode fazer. Calma, diga a Ele onde a pedra está. Essa situação ainda não chegou ao fim, e Ele diz: é só esperar em mim. É só esperar. O
santo nome, Pai. Aleluia, Jesus. Glória ao nosso Deus. A Ti iremos render o nosso louvor nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor cresça e nós diminuímos, Senhor Deus, porque a Ti é dado toda a honra, glória, louvor e adoração. Santo, santo, santo é o Teu santo nome, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eleva o Teu Espírito ao Senhor nessa noite. Aleluia.
noite. Eu estou feliz que eu vou até te dar um abraço. Abraça o irmão que está do seu lado aí. Declare: o Senhor é o nosso Deus. Aleluia, Ele te ama demais. Glórias ao nosso Deus. Amém? E nós fazemos parte de uma geração que é sacerdócio real, nação eleita, povo adquirido do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos, amém?
Diante do Senhor até a tristeza salta de alegria, amém? Por isso nós vamos cantar para o Senhor com alegria. Glória a Deus. Oh, glória. Seu cabecinho, Pai.
é o que Deus é na sua vida. Às vezes Ele quer dizer o que Deus fez para você, o que Deus é para você. Mas o Espírito dele mostrará que Ele é o seu Deus, Ele é o Salvador da sua vida. Ele te trouxe até aqui, Ele não vai te abandonar. Se pisares em espinhos, se entrares na batalha, contigo Ele estará. Mas você tem que crer nesse Deus, irmão. Você tem que crer, porque grande é Ele, grande foi as suas obras, seus princípios eram, foram e será para todos sempre os mesmos. Cantarei quão grande é o meu Deus, Pai, e todos hão de ver. Muitos verão agora que Jesus na tua vida. Aleluia. É o meu Deus. Seja o Senhor, que Deus possa abençoar, mas fica à vontade, essa casa é tua, tá? Um prazer enorme, apesar da gente se conhecer, eu nunca vi o Estado ministrando, né? Porque eu sei que estava aqui no Brasil, né? Mas louvado seja o Senhor, chegou grande dia, glória a Deus, fica à vontade, para mandar a casa é tua, tá? Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Deixa um abraço ao meu pastor Jeová de Aquino, sou membro da Igreja Batista Ebenezer, ali em Brasília, congrego na sede, em Taguatinga. Para mim é um privilégio muito grande estar com o pastor Júnior, com a pastor Suzana, conhecer a igreja do pastor ali em Boston. E o pastor não sabe, mas esse ministério foi quem me abriu as portas em Boston, através do pastor Hélio ali. Eu fui em Berkeley, Framingham, nas igrejas do pastor, eu fui quase todas nos Estados Unidos, eu não conhecia. Assim, eu nunca me viu ministrando. Mas assim, o pastor Hélio sempre tem um carinho muito grande, o zelo do pastor Hélio, que é um discípulo desse casal por eles. Eu falei, pastor, tem que conhecer o pastor Júnior, porque ele fala tanto assim, é o pastor no Brasil. E a gente vê que é uma igreja que está debaixo da palavra de Deus, né? A gente vê que é uma igreja que o ministério está debaixo dos princípios de Deus. Eu louvo a Deus pela vida desse casal, que Deus o sustente, que Deus continue abrindo portas, que Deus continue liberando os tesouros ocultos e as riquezas encobertas, que aquilo que vocês vieram buscar aqui no Brasil, que aquilo que vocês vieram fazer aqui no Brasil, vocês sejam prósperos no poder que é no nome de Jesus. Nós sabemos que não é fácil o desafio, mas Deus é o Deus de vitória, de começo e de recomeço, amém? Podemos certeza que o melhor de Deus ainda está por vir. Quero apresentar o Ramos, nosso guitarrista, lá de Brasília, canal todo mundo me trazer até aqui, estou sem carro, o rapaz é uma bênção, glória a Deus. Dá para administrar, amado? Vamos cantar uma canção? O violão. Quando ele coloca o playback ali, eu queria te convidar a orar ao Senhor. Pode ficar de pé mais um pouquinho? Glória a Deus. Fala assim para o seu irmão: grande não é o teu problema. Diz para o seu irmão: grande não é o teu problema. Mas fala com vontade. Fala assim: grande não é o teu problema. Grande é o teu Deus. Grande é o que Deus faz na sua vida. Grande é o Senhor e muitinho de louvor.
cidade do nosso Deus, seu santo monte. E que é a alegria de toda a terra. Diga, grande. Eu estou te ouvindo. Em quem nós temos a Ele faz e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Aí as suas mãos declarem: queremos o teu nome engrandecer. Diga isso. E agradecer-te por amor em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Porque o Santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Feche os seus olhos e cante. Toda igreja é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. O que ele é, amados? A alegria de toda a terra. Diga, é o Senhor em quem nós temos a vitória. O que ele faz? Ele nos ajuda contra o inimigo. Se toque nessa noite, diga, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por amor em nossas vidas. Ergue as suas mãos e diga: confiamos em teu infinito amor.
Levanta as suas mãos. Perto quer estar, junto aos teus pés. Por quê? Pois prazer maior que me render e já tudo que há em mim. Entregue o Senhor hoje. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, é bem pouco eu sei, se comparado ao olha o segredo, não sou apenas você é meu amigo, me tornei. Suas mãos nos céus, declaro Senhor essa noite, te louvarei. Deus quer ouvir a sua voz, o seu coração hoje. Quero dizer para você que tudo é perfeito no tempo de Deus. Aquilo que Deus prometeu para a sua vida, aconteça o que acontecer, vai se cumprir. Fala para o teu irmão, espera o tempo de Deus. Espere a hora de Deus. Eu queria cantar uma música do nosso CD. André, João 11. João 11 fala sobre a morte de Lázaro. Ele morria, tinha morrido, cheirava mal. Jesus, quando chegou ali, as mulheres falaram: olha, Senhor, tivesse chegado aqui antes do tempo, meu irmão não teria morrido. Jesus falou: teu irmão há de ressuscitar. Ela falou assim: sim, Senhor, no último dia ele há de ressuscitar. Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, Deus já morto vai viver. Eu não sei o que morreu na sua vida, eu não sei o que representa Lázaro para você, mas eu sei que no tempo de Deus ele vai ressuscitar todo aquilo de leve em nome de Jesus. Aos seus olhos parece difícil, mas Deus não está esperando você descansar e esperar. Aí Deus faz. É só esperar o tempo de Deus. Ele vai mover, não tento ajudar. É só esperar o tempo de Deus. Ele sempre vem, se crer, esperas a sua glória.
só esperar o tempo de Deus. Ele vai mover, Ele vai mover. Não tente ajudar, é só esperar o tempo de Deus. Ele sempre vem, se creres verás a sua glória. E talvez pareça demorar, como se não fosse mais chegar, e os olhos não conseguem mais ver o que Deus pode realizar. Mas no coração existe um grão, uma semente que traz provisão e que sustenta minha pequena fé. Deus está falando com você que talvez pareça demorar, como se não fosse mais chegar, e os olhos não conseguem mais ver o que Deus pode realizar. Mas no coração existe um grão, uma semente que traz provisão e que sustenta minha pequena fé. É só esperar o tempo de Deus. Ele vai mover. Não tente ajudar. Diga só esperar. É só esperar o tempo de Deus. Ele sempre vem. Ele sempre vem. Se creres verás a sua glória. Aleluia! Olha só. Calma, porque preocupa o teu coração. Já esqueceu de quem ungiste os pés, do que tudo pode fazer. Deus diz assim essa noite: calma, diga a Ele onde a pedra está. Essa situação ainda não chegou ao fim. Ele diz: é só esperar em mim. É só esperar o tempo de Deus. Mas alto, irmão, Ele vai mover. Não tente ajudar. Isso é só esperar o tempo de Deus. Ele sempre vem. Se creres verás a sua glória. Que talvez pareça demorar, como se não fosse mais chegar, e os olhos não conseguem mais ver o que acabou. Olha só, mas no coração existe um grão, uma semente que traz
Eu não sei o que ele está precisando, eu não sei o que está faltando, mas você vai ser boca de Deus para a vida dele. Os teus olhos podem não enxergar, mas Deus te olha para a vida e tem espírito que não vai se arrepender. Receba o teu milagre nessa noite, porque Deus é Deus contigo, meu irmão. Olha bem, você vai cantar para ele, diga que talvez pareça demorar, como se não fosse mais chegar, e os olhos não conseguem mais ver o que Deus pode dar. Mas hoje, mas no coração existe um grão, uma semente que traz provisão e que sustenta. Pastor Júnior, de milagre nesse lugar, de ressurreição, diga que talvez pareça demorar, como se não fosse mais chegar, e teus olhos não conseguem mais ver o que Deus pode realizar. Mas no coração existe um desiste, não desiste de crer, provisão e que sustenta na vida. É só esperar. O tempo não é fácil, tá legal, amigo? Ele vai mover, não tem que ajudar. É só esperar. O tempo de Deus, Ele sempre vem. Se crer, você vai ver a sua glória. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões. Olha o teu milagre aí, mas é sério, mãe de filhos, restaura a alma do ferido, endilarda o amor dos corações. Diga que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar.
isso. Glória a Deus. Obrigado, mano. Tá bom. Abra sua Bíblia no Salmo 142. Diga graças a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Cadê os pentecostais aqui? Glória a Deus. Deus é bom todo o tempo. Quero dizer que essas músicas, a música que nós cantamos de 11, é só esperar. Está no nosso CD, está ali fora, você pode adquirir, ser abençoado. Se você não tem dinheiro, eu resolvo o seu problema. Eu trouxe a máquina de cartão, Cielo, ok? Você pode passar no débito, pode passar no crédito, economiza aí aquele Big Mac, aquela pamonha, passa no cartão, débito, crédito, Visa, Mastercard, Mega Express, seja lá o que for. Mas você pode adquirir. Esse aqui não é o Alexandre Pires, ok? Tá? Esse aqui era eu mais magro antes de ir dos Estados Unidos e comer aquilo tudo que eu vi. Essa canção da nossa CD nós gravamos ao vivo aqui em Brasília. Estamos gravando ele em espanhol. Vai ser lançado lá nos Estados Unidos. Estamos com um repertório preparado para o segundo. Deus tem abençoado. Tive o privilégio de estar nos Estados Unidos, estar no Japão, ministrando esses louvores da palavra de Deus. Estivemos agora na Itália, Portugal, Suíça, e quinta-feira que vem estou retornando, vamos para a Alemanha, Bruxelas, que é do lado ali, né? Londres, Itália, e vamos descer de novo para os Estados Unidos. Eu creio que Deus está fazendo uma obra. Eu não sou rico, não sou famoso, não estou na mídia, mas o Senhor está olhando para mim. Graças a Deus, estou feliz por isso. Eu não me importo. Irmão, está viajando. Eu estava ontem pregando quarta passada numa congregação nossa, Pé Norte. Pensa num lugar que nem asfalto tem. Eu estava no Pé Norte, um pouco simples, onde você deu tem que vender a R$3, sabe? Simples. Mas sendo que eu está em Paris, de Pé Norte para Paris. Eu vou estar no Recanto das Emas, que é um lugar assim, meu coração não está na geografia. Meu coração está na palavra do nosso Deus. Deus, Ele é o Senhor. Amém? Salmo 142 diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante Ele, perante a sua face, expus a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Repita, não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, diga, refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma, diga, ninguém cuidou da minha alma. Repita mais uma vez. Ninguém cuidou. Não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. Feche seus olhos, Pai. Estamos abertos diante da Sua palavra. Nosso coração está aberto. Te peço graça e misericórdia para transmitir a Tua palavra tal qual ela é. Que o Senhor estabeleça em nós o Teu querer. Que a Tua igreja venha ser, como ela sempre é, convencida não pela palavra de um homem, mas pela Tua palavra dirigida e revelada pelo Espírito Santo. Desarma as mentes, os corações e traz sobre nós a Tua revelação, que possamos ouvir e entender a Tua voz. E sejamos por elas libertos, exortados, edificados, consolados e alcancemos o pleno conhecimento da verdade, segundo a estatura de Cristo, varão perfeito. Nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor já fez um milagre em nós. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, amados. Aleluia. Se eu posso dar um título para essa palavra, eu diria: quando tudo começa no fim. Repita: quando tudo começa no fim. Davi escreveu esse salmo quando ele se encontrou ali na caverna de Adulão. Caverna não é lugar de tour, nem de férias. Caverna não é lugar de piquenique, a não ser algumas cavernas tem lindas por aqui na Chapada, né? Umas águas assim que você vê 25 metros, tudo branquinho. Quando chega lá, entra, volta. Mas não era esse contexto que a gente estava aqui. Aqui não tinha uma gruta linda, pelo contrário.
A Bíblia diz que Saul foi lá aliviar o ventre. Essa mesma caverna é um lugar sujo, é um lugar ruim. Caverna fala de fim, fala de deserto, fala de luta. E Davi se encontrava nessa situação. E foi nessa situação que ele escreveu esse salmo. E eu queria voltar na história contigo, para você entender o que levou esse homem a chegar numa caverna e dizer que estava sozinho. Para isso quero reportar sua mente e suas lembranças para 1 Samuel, no capítulo 19, no verso 10. Davi foi um homem escolhido por Deus, ele estava atrás das malhadas. Golias afrontava ali o exército de Israel. Nós sabemos que Davi foi lá, venceu Golias, se tornou o principal ali do exército de Israel. Era ele quem entrava, era ele quem saía, era ele quem administrava tudo ali naquele lugar. E casou-se com uma das filhas de Saul. E um belo dia Davi lá ministrando, porque o sogrão estava endemoniado, viu um espírito maligno da parte de Deus assolar a vida de Saul. E Davi estava ali tocando aquela harpa, ministrando, só que o coração do rei estava cheio de inveja e de ciúmes de Davi. Por quê? As mulheres começaram a cantar: Saul matou milhares, Davi 10 milhares. O filho de Saul fica apaixonado, ama a alma de Davi como se fosse um próprio irmão. As filhas do rei se entregam para Davi, no que diz respeito a honrá-lo, respeitá-lo. Uma chegou a se casar com ele. Saul passava, todo mundo batia continência. Davi passava, todo mundo, ô chefe. Saul ligava para o Jornal Nacional, na época era o Cid Moreira. Cid Moreira falava assim: Davi matou tantos, o exército de Israel. Ele ligava na Voz do Brasil, estava falando de Davi. Ele ligava no Jornal da Globo, a Lília Filho lá, estava falando de Davi, estava todo mundo falando de Davi. E o coração do rei falou assim: cara, eu estou no meu lugar, eu tenho que dar um fim nele. E ele estava Davi tocando, ministrando, o rei pega, mira uma lança nele. E Davi escapa, se vira para o lado, e a lança fica cravada, e começa ali alguns processos. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe algo chamado processo. Repita: processo. Repita: processo. Entre a promessa, não é porque Deus falou, automaticamente vai acontecer amanhã. Não. Deus resolveu estabelecer um processo sobre a vida de Davi, a fim de tratá-lo, a fim de aperfeiçoá-lo, a fim de edificá-lo, para que ele pudesse alcançar o reino e permanecer no reino. Porque tem gente que quer bênção, mas quer de qualquer jeito. Se Deus der para você aquilo que ele te falou, do dia que você está agora, aquilo que você precisa, do dia que você está, talvez você receba e faça um mal a você ou até outras pessoas. Nós sabemos que uma faca, um garfo, ele é muito útil para se alimentar. Se você der um garfo, uma faca para uma criança, ele vai se ferir. E é o que você usa para alimentar. De repente você está pedindo a Deus é algo bom e agradável, mas ainda não chegou o tempo, por causa da sua maturidade. Repita: maturidade. Diga: minha maturidade define o dia do meu milagre. Quando você começa a entender as coisas do céu e o que você pensa que você precisa ter estrutura para receber, você começa a entender o que está acontecendo na sua vida. Tem gente que quer desviar porque Deus não deu aquilo que você tanto queria que Ele desse, mas Ele não vai te dar nada que vai fazer você sair da presença dEle. Amém? Então ali começou um processo na vida de Davi. Jogou a lança e ele teve que começar a fugir. Esse processo, vamos dizer que foram remoção de muletas. Diga: remoção de muletas. Deus tirou de Davi algumas muletas que estavam impedindo ele de crescer, impedindo ele de confiar plenamente em Deus. Muleta é aquilo que você usa para se apoiar, né? Para você, que ajuda você a caminhar. Só que na fé não tem muleta. Na fé não tem oração poderosa do pastor. Na fé, eu não estou aqui descobrindo a autoridade do pastor. Estou dizendo que na fé não tem oração poderosa da irmã Chiquinha do fogo de Jesus. Na fé não tem oração poderosa de ninguém. Na fé tem: entra no teu quarto, fecha sobre ti a tua porta, fala com o teu Deus, Ele vai responder para você. Existem os profetas, os pastores que Deus usa para auxiliar, para o aperfeiçoamento dos santos, mas não para ser muleta dos santos. Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, como se fosse Deus uma muleta, e vai ser removido
cedo ou mais tarde, os brinquedinhos da sua alma, da sua fé, um dia serão removidos, você vai se ver em grande aperto. Aí você vai ter que clamar ao Deus do céu. Mas Ele vai te responder quando você clamar. Aleluia. 1 Samuel 19:10 tem a primeira muleta. Diz assim, 19:10. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu e escapou naquela mesma noite. Repita comigo. Primeira muleta. Diga, primeira muleta. O emprego. Ele, para se manter vivo, teve que fugir do emprego. Teve que largar a posição. Não é que a Bíblia fala que fugiu e escapou, ele abandonou o emprego. Ele abandonou o emprego, ele vai correndo para casa e procura a sua esposa. Chegando lá, quantos casais tem aqui? Já imagina um dia de treva, um dia de luto. O que você mais quer é ir para casa e comer aquela comidinha da sua esposa, estar com seus filhos, ou então chegar em casa e Davi chegou em casa, agoniado, falou assim: mulher compartilhou com ela, olha, seu pai está querendo me matar, vai lá, você é a filhona dele, não sei se era mais velha ou mais nova, senta no colo aí do seu pai, conversa com ele, né? Você como filha, a filha consegue dobrar o coração do pai, explica para ele que eu sou gente boa, não estou querendo nada, faz alguma coisa para salvar a minha vida, porque tentou me matar, não estou entendendo. Davi compartilhou com a esposa a situação. A esposa, meu bem, eu já fiz, né? Quantos querem uma mulher proativa dessa? Assim? Você vai chegar com um problema, ela já tem a solução. Ou um homem, né? Uma situação dessa. E assim chegou, e ela falou: meu bem, eu já resolvi a situação. Ele, mulher virtuosa, eu encontrei. Eu acredito que ele falou isso. Ele, sim, amor, o que você falou para ele? Não, falar, não falei nada. Eu peguei o nosso enxoval de casamento, nós ganhamos, eu peguei nas cortinas, eu fiz uma corda, uma na outra, joguei pela janela, e se você não fugir agora por essa corda que eu fiz, você vai morrer porque meu pai vai te matar. Segunda muleta, repete comigo, a esposa. Diga, esposa. Ele perdeu a família ali. Isso está em 1 Samuel capítulo 19, verso 11. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Olha só, então Mical desceu a Davi por uma janela e ele fugiu e escapou. Ela fez a trouxinha, desce aí, marido. Ele desceu pela cordinha e fugiu e escapou. Segunda muleta, ele perdeu a esposa. Qual é a primeira? Primeira? Segunda? Terceira muleta. Ele procura nada mais, nada menos que o profeta Samuel, a pessoa que tinha ungido ele. Esse o texto é grande, tem 1 Samuel 18 e 24. Ele procura Samuel e fala: Samuel, o que está acontecendo? Porque eu estava lá tocando e o Saul, o rei, está querendo me matar. E aconteceu que Deus não revelou nada para Samuel. Samuel não sabia de nada. E Samuel teve Davi ali por uns dias em Naiote, onde tinha ali Samuel tinha uma escola de profetas e guardou Davi ali, mas Saul ficou sabendo que Davi estava ali, mandou mensageiros para matar Davi. Os mensageiros foram e profetizaram, falaram em línguas, mandou outra leva de mensageiros e profetizaram. Nós tivemos essa história aqui. Por último, o próprio Saul foi e chegando lá profetizou também. Samuel falou assim: filhão, eu não sei o que fazer com você, eu te dou um conselho, foge. Davi teve que fugir. Terceira muleta, ele perdeu o profeta. Diga comigo, profeta. Primeira muleta. Segunda. Terceira. Ele pega e procura aquilo, procurar o filho do rei, o herdeiro. Ele procura Jonas. Isso está em 1 Samuel, capítulo 20, de 1 a 3. E chega para Jonas, faz um bem bolado, um combinado, meu pai está querendo me matar. E Jonas fala: não, meu amigo, tá não, estou com sua cabeça, ele está nervoso. Vamos ver o seguinte: eu vou lá e vou conversar com meu pai e eu volto aqui. Daqui a 3 dias, se eu tirar a flecha aqui, mais ou menos assim, tá, querido? Vou tirar a flecha aqui e falar para o moço: vai lá e pega a flecha, tranquilo, saiba que está tudo bem. Mas se eu tirar a flecha, além de você, 3 flechas, e falar para o moço: corre e pega depressa, sabe que o negócio está bravo. Daqui a 3 dias eu volto. Eu acredito que Davi ficou jejuando e orando, falando em línguas 3 dias.
esperando essa resposta. Depois de 3 dias vem Jonas, Davi ansioso, ele vai tirar a flecha bem ali na frente, vai deitar tudo tranquilo. Irmão, aquela flecha parece uma metralhadora espiritual. Ele pega e vira para o moço: corre! Pior do que ele tinha falado. O moço saiu correndo. Davi era tudo que Davi não queria ouvir. Os dois se abraçaram, choraram e falaram: meu amigo, vai embora. Vai embora que meu pai quer te matar. O meu pai está querendo o seu fim. E eles choraram. Davi fugiu, escapou. Está em 1 Samuel 20, de 1 a 3. Quarta muleta, ele perde o melhor amigo. Repita: melhor amigo. Melhor amigo, diga. Primeira qual é? Segunda? Terceira? Quarta? Quinta e última. Davi, ele perde o amor próprio. Ele perde a autoestima, ele perde o prazer de viver. Ele vai procurar esconderijo na cidade onde Golias foi criado, que era o único lugar que o rei não poderia procurar, porque o rei morria de medo daqueles inimigos. Davi foi para lá. Quantos torcem do Flamengo aqui? Ninguém? Quem não torce para o Flamengo aqui? Quantos torcem para qualquer outro? Os flamenguistas são a maioria. Vasco é para Flamengo e o resto do mundo. Nós somos a maioria, somos 1, 2, 3 aqui, somos a maioria. E a gente está lá, é um Fla-Flu, estamos no Maracanã, e é arquibancada dividida, né? Flamengo, Fluminense, e lógico o Flamengo ganha. Mas como nem tudo é perfeito, tem um flamenguista lá no meio dos Fluminenses, o cara desavisado, né? Aí tá, vai empate, né? Toda hora, empate. Chega nos 45 do segundo tempo, o Flamengo faz um gol. A torcida do Mengão, beleza? E os Fluminenses ficam desavisados. Esse louco, esse flamenguista, no meio lá dos Fluminenses, pega, gol! O que vai acontecer com esse camarada lá no Rio de Janeiro, no Maracanã? Vai morrer. Foi exatamente isso que Davi fez. Foi lá para o meio dos inimigos sobreviver. Chegando lá, ele entrou na cidade, pessoal, estou te conhecendo. Tu não é Davi que matou Golias? Você não é assim, fulano, beltrano? Aí ele começou a ficar com medo. A Bíblia diz. Vamos para a Bíblia, para você ver, até porque a história é minha, né? 1 Samuel 21, 10. Eu estou contando assim, você pensa, quantos irmãos estão tirando tanto dessa história? Está na Bíblia. 21:10 diz assim: e Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e foi a Abis, rei de Gade. Porém os criados de Abis disseram: não é este Davi o rei da terra? Não se cantava dele das danças, dizendo: Saul feriu milhares, porém Davi 10 milhares? E Davi considerou essas palavras do seu ânimo e temeu muito diante de Abis, rei de Gade. Olha só, amados. Por isso se contrafez diante dos olhos deles e fez como doido entre as suas mãos, e escravatava nas portas e nas entradas, e deixava correr saliva pela barba. Ou seja, quando reconheceram ele, Davi começou a se fingir de epilético. Ele começou a espumar pela boca, cuspir pela boca, se fingir de doido, começou a se bater nas paredes, porque me reconheceram, vão me matar. Ele se fingiu porque ele pensou assim: bom, pelo menos como doido, mendigo, eu posso ficar aqui, né? Ninguém vai fazer mal, um doido. Ele começou a se bater, e olha o que aconteceu. Verso 14. Então disse Aques aos seus criados: eis que bem vedes este homem que está louco, por que o trouxeste a mim? Presta atenção. Faltam a mim doidos, para que trouxesse este, para que fizesse doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa. Versículo 22. Então Davi se retirou dali, escapou e foi para a caverna de Adulão. Nem como doido, meu irmão, ele conseguiu ficar na cidade. O rei falou: taca esse mendigo para fora, já passa os loucos que tem aqui, bota esse cara para fora. Nem como doido
ele conseguiu ficar na cidade. Foi aí que ele foi para a caverna do Adulão. E foi aqui que ele escreveu o Salmo, nessa situação, que ele escreveu o Salmo 142. Agora você entende por que ele falou: ninguém cuida da minha alma, refúgio me faltou, ninguém se interessa por mim. Foi nesse contexto que Davi chegou, e foi por isso que eu falei que se fosse dar um título, seria quando tudo começa no fim. E nós tivemos algumas muletas arrancadas. A primeira qual foi? Trabalho. Segunda? Terceira? Quarta? Melhor amigo. Quinta? O amor próprio. Meu irmão, vamos lá, mas o que é isso que Deus te deu de um cara para poder tratar ele? Eu vou dizer para você algumas coisinhas. Por que Deus arranca de nós as muletas? Por que você ficou desempregado? Por que as pessoas te decepcionam tanto? Por que as coisas parecem que não rompem para você? Vou te falar o porquê. Em primeiro lugar, não tem problema nenhum você ter um bom emprego, porque a Bíblia diz: se quiseres me ouvir, comereis o melhor da terra. E a Bíblia diz que Deus se deleita na prosperidade dos seus filhos. E a Bíblia diz que Deus quer bens duráveis para você. Amém ou amém? O problema é quando as tuas bênçãos tomam o lugar de Deus na tua vida. Quando tu só é crente, quando tem dinheiro no bolso, quando você só dá glória a Deus, aleluia, quando o teu pagamento entra, quando Deus te experimenta na prova, tu enfraquece e vai pecar. Se o teu salário, o teu dinheiro for Deus na tua vida, isso é uma muleta e vai ser tirado. A Bíblia diz que viu Deus que não era bom que o homem ficasse só. Vou fazer uma adjutora, uma mulher idônea que vai andar ombro a ombro, lado a lado, é uma bênção. A Bíblia fala que quem achou a esposa achou um favor do Senhor. Viu Deus que o casamento era bom, mas o problema é quando o casamento, o esposo, a esposa, o filho ou a filha toma o lugar de Deus dentro de você. E você não consegue mais, ainda fica aquele negócio: pastor, eu priorizo a família. Nós temos que plantar a família assim. Nós temos que saber que Deus é Deus, e o trono do nosso coração pertence a Ele e mais ninguém. Aquele que amar mais pai ou mãe do que a mim, não é digno de mim, diz o Senhor. Ter casamento é uma bênção, mas o ruim é quando você, varão banana, com todo respeito, você se apoia na oração da tua mulher. Tu não quer buscar não, seu cara. Tu não quer orar não, porque tu tem uma mulher que ora, que jejua. Tu quer ficar na sombra do boi. Filhão, porque tu tem um pai e uma mãe que ora, tu não quer ser fiel ao Senhor não. Tu será para você recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Tenha a tua experiência com o teu Deus. Não ande na alma de ninguém não. Viva a tua vida na fé do Filho de Deus, meu irmão. Outro parênteses que eu quero abrir aqui para você nessa noite. Quantos pais temos aqui? Quase 100%. Sabe seu filho, que você tanto... Não abra a mão do seu marido por causa do seu filho, não. E não deixe de valorizar o seu cônjuge por causa das crianças, não. Sabe por quê? Esse teu filhinho lindo aí, que você está crescendo, sua filhona linda, quando ela chegar na idade que Deus tem para ela vai conhecer um negão. Que Deus vai trazer um brancão. Que Deus vai trazer, vai arrancar ela da tua casa, vai casar com ela. Esse seu filhão aí, Deus vai trazer uma galega linda para ele, uma mulher linda Deus vai trazer. Essa mulher vai pegar seu filho e vai casar com ele. Você pode gostar dela ou não, mas se ele gostar, ele vai fazer, entendeu? Se seu filho gostar, ele vai fazer. Quem vai cuidar de você vai ser esse homem, essa mulher que você desprezou sua vida inteira. Honra os teus filhos, por esperança do Senhor, mas não despreze o seu cônjuge. Cuida de quem vai cuidar de você na tua velhice. Porque dependendo do teu filho, da tua nora, do teu genro, vai te colocar no asilo, bobão, para você ficar lá. Mas o teu marido vai cuidar da velhinha até o teu último dia. E o teu marido também vai cuidar da velhinha, do velhinho e vice-versa. Um vai cuidar do outro. Então honra hoje quem vai cuidar de você, quem vai trocar suas fraldas quando você precisar voltar a usar fralda. Teus filhos são uma bênção, mas eles não são Deus na tua vida, a vida deles não pertence a você, pertence a Deus. Deixe os meninos ir em Deus. Amém ou amém? Amém. Fechei o parênteses, voltando no texto. Não tem problema nenhum em ter um profeta, em ter um pastor, um mentor, um discipulador. O problema é quando o mal chega, você nem vai falar: ah, Senhor José,
pastor, irmão, ora por mim. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você: dúvida do pastor que libera uma palavra para você que Deus não deu, porque nem tudo Deus fala, nem tudo Deus revela. Ele revela o que Ele quer, e pode ser a pessoa mais usada por Deus. Deus não abrir a boca, a pessoa não sabe de nada. Aí você pode querer ficar exprimindo a profecia, aí você vai ganhar uma profetada. A pessoa está orando, irmã, o que você viu? Eu vi nada. Viu sim, pastor, pode falar. Viu sim, irmã, pode falar. Viu o que Deus mostrou? Porque eu jejuei para Deus te falar alguma coisa. Sabe? É hora de novo. Essa é boa. Você orou direito? Ora de novo, pastor, ora direito. Por quê? Porque você acha que Deus tem que usar ele. Meu irmão, essa situação aqui, Deus não falou com Samuel nada. Samuel não soube de nada. Samuel foi pego de surpresa tanto quanto Davi, porque Deus não quis falar. Se Deus não falou com Samuel, ele pode não falar com o pastor. O pastor não tem as respostas para a sua vida. E o pastor não foi chamado para resolver o teu problema, não, bonitão, bonitona. Quem foi chamado para resolver o teu problema é Jesus de Nazaré. Quem resolve o teu problema é Jesus. O pastor, com a palavra, ele te conduz ao caminho. Mas as decisões quem toma são você. Não quer? Pastor, o que eu tenho que fazer para depois botar a culpa na igreja do pastor? Ó, vai viver a tua fé. Vive a tua vida em Deus. Amém? Quarta muleta. Não tem problema nenhum em ter um bom amigo. A Bíblia diz que melhor serem dois do que um. Porque caindo um, o outro levanta, né? É melhor. Tem boa paga o trabalho de duas pessoas. Em todo tempo, quando um amigo na angústia nasce o irmão. Não tem coisa melhor do que amigos em tempo de crise. Pessoas que realmente estão do seu lado. Mas o problema é quando esse melhor amigo toma o lugar de Deus em você. Meu irmão, Deus está querendo fazer um milagre na sua vida. Deus quer que você fique na boca e fica quieta. Você vai falar para a vizinha que teu marido arrumou uma promoção no trabalho. Você vai falar para a tua vizinha que teu marido está procurando uma promoção. Ah, meu filho entrou na faculdade. Sabe aqueles vizinhos seca pimenteiro? E tem até irmão no Cristo, que é irmão seca pimenteiro da fé. Você tem que evitar esses. Tem irmão que você não pode contar assim os milagres, não. Tem que contar depois de feito. Aqui, ó, gravei. É verdade. Você acha que lá em Brasília estou falando, vou gravar no espanhol? Estou quietinho. Não, gravei, mas ele falou, ó, eu queria contar a bênção. Porque nem todo mundo crê que nem você. A Bíblia diz que Maria, quando se achou grávida do Espírito Santo, ela não saiu da tua placa assim. Estou grávida do Espírito Santo. A pessoa fala, qual é o nome desse Espírito Santo? Mas ela procurou sua prima Isabel, que também estava. Também estava? Procure contar os seus sonhos para quem já teve os dele realizados ou que também sonha. Porque ele vai entender o teu milagre na tua situação. A Bíblia diz que quando Maria chegou na casa de Isabel, quando ela botou o pé, Isabel, a Maria não precisou falar nada. Isabel, bendita tu entre as mulheres, bendito é o que tu carrega no ventre. Porque quando tu entrou aqui dentro de mim, que já estremeceu, tu está carregando aí um varão de Deus. Quando você compartilha com quem sonha, os teus sonhos só multiplicam, meu irmão. Quando você sai contando a tua vida para quem não crê, é melhor tu calar a tua boca e esperar em Deus para o milagre. Tem milagre que Deus quer fazer no silêncio. E a Sansão perdeu a bênção porque abriu a boca demais. Então, em nome de Jesus, cala a boca. Guarda o seu coração. Guarda a sua vida. Conta quando a bênção estiver. Quando já tiver nascido. Quando o bebê estiver na mão. Quando o milagre já estiver. Não sai contando os seus sonhos, não. Guarda para Deus, amém? Amém? Você se decepcionou com teus amigos porque você confiou neles demais. Abriu demais o coração e os amigos vão te traem. Mas é Deus que permite. Não é o cão, não. É Deus. Tudo é Deus. Que Ele quer te levar para a maturidade. Tudo é Deus. Toda vez que você focar onde Deus não quis que focasse, o trem vai desandar. E por último, ele abriu. Não tem problema nenhum você ter um amor próprio. Você se olhar no espelho,
Gente, eu tô gordo, sabe? Eu tô com 110 quilos, acredita? Eu olho no espelho, aquele bicho tem gordinho mais bonito que eu. Não tem gordinho mais bonito. Tem outros gordinhos, mas bonito nem eu não. Carequinha com esse nariz aqui enorme, com essa barrigona, não tem não. Eu sou top. Eu sou o que Deus fez. Você também é. Não tem problema nisso não, porque a Bíblia diz que nós devemos amar os irmãos como? 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 Então você tem que se amar? Tem ou não tem? Tem que ter uma boa autoestima. Se encostar no seu cabelo é o pichainho, mas é o melhor pichainho de Deus. Não importa, é o melhor pichainho, é a melhor escova é tudo que faz. E está repreendido na chuva. Sobre o teu cabelo, é o melhor. Sabe, você faz com graça para você. Você não tem que fazer para os outros, você tem que fazer porque você se sente bem, está entendendo? O problema é quando você tem uma autoestima alta demais. Se você não cantar no louvor da igreja, o culto não foi bom não, porque eu não estava lá. Porque Deus me dotou de unção, sabe? Se o pastor não passar o microfone para você orar e abrir o culto, se ele não botar o irmão ali para filmar e botar outro, o irmão fala, ixi, não, meu lugar, estão me perseguindo, vamos para outra igreja. Tá? Se a irmã cantar o mesmo hino que a outra irmã canta, o playback menino do que eu entro. No playback repetido da irmã, misericórdia. O problema é quando a autoestima é alta demais, Deus olha para você mesmo de Lúcifer, porque ele também teve uma autoestima alta demais e quis tomar o lugar de Deus, não quis submeter à autoridade nem da glória a Deus. O problema é quando você tem uma autoestima e confia demais em você, tem que confiar no Senhor. Eu te contei aqui, então não tem problema nenhum no que Davi tinha. O problema era o coração de Davi nas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Davi, depois que perdeu suas muletas e foi lá para a caverna, no verso 5 do capítulo 142 daquele salmo, fala assim: a ti, Senhor, eu clamo. A ti, Senhor, eu clamo. Tu és o meu refúgio. Ei, quero te falar um segredo aqui. Sabe a tua aprovação? Sabe essa dor aí? Você só sai dela quando você entende por que você entrou. Você não entendeu? É verdade. Eu não falei que eu ia precisar agora não, mas você entendeu. Você só sai dessa aprovação quando você entende por que você entrou. Porque Deus não é aquele Deus que trata com a gente, sai batendo, moldando, e você não sei não, não estou apanhando. Não. Ele quer que você tenha entendimento. Ele fala, lembra de onde caíste, ou seja, sirva a Deus com culto racional. Ele está te moldando porque alguma coisa deu errado ali atrás. Então, analisa, vai lá e corrige. Você só sai desse ciclo aí quando você entende por que você entrou. E Davi entendeu. Davi entendeu perfeitamente que no verso 5 ele fala, ele começou a falar no verso 4: refúgio me faltou, não tem ninguém que cuide de mim. Ele procurou um socorro dele na esfera daqui da terra. Mas quando ele olhou para o céu, quando ele ergueu a voz e o coração para o céu, aí o milagre aconteceu. Deus não quer que você se apoie em muleta nenhuma. Não é o prefeito, nem o pastor, não é o teu chefe, nem o presidente que vai te dar a vitória. Deus pode usar esses canais, mas a tua bênção vem da mão de Deus. Por que Deus arranca as tuas muletas? Por que Deus arranca as tuas muletas? Primeiro, Ele arranca as tuas muletas. Deus explica isso porque as muletas, elas tomam o lugar de Deus. Davi deixou, era para ele ter ido para o quarto buscar Deus, ele foi procurar tudo quanto é socorro. Por último, Deus. Não precisava ser assim. As muletas tomam o lugar de Deus, por isso que Deus arranca. Porque ele diz, a minha glória, a outro não darei. Segundo, as muletas mantêm o seu foco na horizontal. É o meu emprego, é aqui o meu pastor, é a minha esposa, é o meu amigo, é a cidade vizinha. Vou mudar de igreja. Vou mudar de igreja porque aqui estão me perseguindo, estou na outra igreja, tudo novo. Mas tu vai para a igreja, tu chega lá, vai acontecer igual está faltando um doido aqui. Vai chegar uma hora que, se Deus estiver tratando você, tu vai chegar lá, tu pipoca lá de novo. Aí não vai ter igreja para você na face da terra. Na verdade, você que está errado e diz que o problema é a igreja. Abre um parênteses, todo mundo fala, gente, a igreja é isso, a igreja é aquilo, não quer irmão fulano, não quer irmão Beltrano falar de mim, porque eu fulano. Irmãos,
O problema da igreja aumentou quando você entrou. Não, porque você não é perfeito. Você é perfeito? Nós somos perfeitos? Mas é imensa imperfeição, né, pastor Costa Júnior? Foi imensa quando nós encontramos Jesus, velho. Foi aqui, nesse mesmo atmosfera, nesse mesmo que nós encontramos Jesus. E vai ser assim até o arrebatamento. E esse povo que você gosta de falar mal é o povo que Jesus ama, que ele vai levar. Vai aperfeiçoar, vai tratar, usar até a sua vida, para tratar com o outro, para tratar com você, mas no fim, é para ir para o céu. Mas as suas escolhas podem mudar isso, mas que a igreja no lugar de Jesus é. Amém ou amém? E as muletas mantêm o foco na horizontal, sendo que Deus queria um relacionamento vertical com Davi. Ele não quer que você espere nada daqui, quer que você espere dele, porque toda bondade, todo perfeito vem da vertical, vem do alto, do Pai das luzes que não muda, amém ou amém? E terceiro motivo que ele tira as muletas, porque as muletas são alívio temporário. Muleta, quando você se apoia em alguém para resolver seus problemas, é como se você pegasse, você deve, aí você pega um empréstimo no BMG para cobrir o empréstimo de saco. Aí depois você pega o empréstimo de um terceiro para cobrir o do BMG. Aí depois você pega um outro empréstimo para cobrir aquele cara. E a dívida não para nunca, não cessa jamais. As muletas são assim. Você pega um favor de alguém, ela vai jogar na tua cara o resto da tua vida. Tu vai ficar na mão da pessoa. Olha, então foi o que fiz, viu? Tu pega um político desse aí como uma muleta, tu fica vendido o resto da vida desse cara. As muletas são alívio temporário, para aquele momento, para aquela dor, aquele doril que vai curar a dor de cabeça. Você quer essa dor de cabeça, vem no problema dos rins. Então é melhor você implantar os rins, vai acabar a dor de cabeça. Deus tem para você bênçãos permanentes e bens duráveis. E não uma bênção temporária, aquilo que vai resolver um momento. Ele não quer curar a sua dor, ele quer te dar um novo coração. Ele não quer mudar ali e passar um band-aid. Ele quer fazer uma cirurgia geral em você. Então pode esperar. Pode estar até demorando. Mas quando Deus faz, é tudo perfeito na hora certa. A bênção dele enriquece e não acrescenta dor. Você perdeu, está chorando, está desesperado. Deus tem uma obra na sua vida. Ele não vai te largar para você entender que Ele é Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Está doendo? Está doendo? Está sofrendo? Está chorando? É Deus que está te mudando. Davi só entendeu o milagre. Só pode terminar aquele deserto quando ele falou assim: ora, tinha um clamo. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que as famílias, os irmãos de Davi souberam que ele estava na caverna e foram atrás dele. A Bíblia diz que os endividados, os sujos, os excluídos, os doentes, os leprosos se reuniram com Davi ali naquela caverna suja, escura, fedorenta e fria. Se uniram a ele ali. E Davi naquele, ele podia estar lá, ó vida, ó céus, ó azar. Mas ele decidiu observar a possibilidade de um milagre. E aqueles homens que foram ali, todos doentes, falidos, acabados, a Bíblia chama dos valentes de Davi. E Davi conquistou o reino com aqueles homens. Eram homens fiéis a Davi, que abriu mão da própria vida pelo reino. Abriu mão da própria vida para estar com Davi. O teu milagre depende do teu ponto de vista. Ou o copo está muito cheio, ele está muito vazio. Essa situação não é o teu fim, mas é o início do teu milagre. Eu declaro nessa igreja em Goiânia, vai ser uma igreja de milhares nesse lugar, em nome de Jesus.
não veio buscar um bebê chorão. Ele veio buscar uma noiva madura e ataviada. Amém, igreja? Amém, igreja? Uma igreja que fala que nem Jó: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Uma igreja que olha não para as circunstâncias, mas vive pela fé. Eu era na época, quando a gente adoecia, a gente não ia para a farmácia, não. A gente ia para minha avó missionária orar e a gente era curado. Glória a Deus. Nós vamos voltar a acreditar. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Onde é que está a sua fé? Você não vive por aquilo que você vê, você vive por aquilo que Deus diz acerca de você. Diga assim: a minha vida está nas mãos de Deus. Irmãos, eu queria fazer um apelo, 2 apelos. Primeiro apelo: você que as portas se fecharam para você. Eu estou falando aqui, tua mente viajou em tudo quanto é lugar, você está conseguindo achar a resposta do que Deus fez. Suas muletas foram todas arrancadas. Você está a capa do Batman. Vem aqui, eu vou orar por você. Porque a Bíblia diz: se meu povo, que se não pelo meu nome, se humilhar e orar, eu dos céus ouvirei. Aleluia. Perdoarei os seus pecados. Eu sararei a sua terra. Você que se identificou, vem aqui. Precisa morrer pra voltar, pra crescer nos lugares altos e lá permanecer. Quero subir pra ver a luz da tua glória. Quero subir, voar mais alto que a águia. Quero subir pra tocar em tuas vestes. Quero subir até a rocha mais alta. Voluntariamente pensei em obedecer. Eu tenho uma amiga no Brasil que ela é conhecida como uma pessoa que gosta de dar as coisas, sabe? Ela dá roupa, ela dá. E tem gente que fala assim: nossa, a menina ela é uma bênção. Mas eu não gosto de receber as coisas que ela dá, não, sabe? Ela vai dar as coisas, dá uma blusa. Você fala assim: nossa, que blusa linda. Atrás da marca do ferro, assim. Ela vai dar, te deu umas canecas de porcelana. Aí você vai pegar essa caneca toda sem alça, tudo quebrado. Ela gosta de dar coisa ruim, gostar daquilo que está sobrando, ou daquilo que não custa alguma coisa. Só que às vezes nós queremos fazer isso na fé. E nós temos, olhando para a Bíblia, a gente vê Davi. Davi recebeu algo e falou assim: toma para você entregar para o teu Deus. Davi falou assim: eu não vou entregar para Deus nada que não me custe alguma coisa. Nós entregarmos o que sobra é fácil, mas entregar aquilo que te custa, isso é oferta. Isso é sacrifício. Eu queria te desafiar nessa noite. Deixa eu pegar uma coisa: o dízimo, ele não traz prosperidade. O dízimo, sabe quando você recebe seu dinheiro e o bolso está furado? Quando você vê o dinheiro, não tem dinheiro. Você tem que gastar com farmácia, tem que gastar com dívida, com juros. Não consegue pagar a conta. Então o dízimo, ele é uma costura no bolso. Ele protege. Agora a oferta é aquilo que você coloca na mão de Deus para ele multiplicar. Amém? A Bíblia diz: vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Eu queria desafiar você nessa noite. Entregar o seu dízimo, você que tem o seu voto mensal, a sua aliança com Deus, entregar a Ele a sua oferta. Mas não a sua oferta uma blusa marcada de ferro, aquilo que te sobra, mas a sua oferta que te custe alguma coisa, aquilo que tem um valor para você. O dinheiro é uma bênção. O dinheiro é uma bênção. A bênção do dinheiro é complicado. O amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males.
Eu também aqui não quero dizer que o dinheiro, simplesmente o dízimo e a oferta, é o segredo para você prosperar. Eu não acredito nesse evangelho da prosperidade. Eu acredito que a prosperidade são um conjunto de fatores, são princípios. Por exemplo, a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. Se você não honrar teu pai e tua mãe, além de você viver pouco, morrer cedo, você vai viver mal. Você não vai ser próspero. Então não adianta dar dízimo, oferta e ser um filho ou uma filha rebelde, desobediente. Você vai receber a promessa, mas vai manter a bolsa aberta. A Bíblia fala que você deve, Mateus 23, 23, você deve dar o dízimo, do entro, do caminho, mas não desprezar o amor, a graça e a misericórdia. É todo um ciclo de fatores. Então, ou seja, é melhor você dar o seu dízimo e a sua oferta, mas andar na linha com a palavra de Deus. Aí sim, ao meditar no livro dessa lei, Deus falou para Josué: você vai prosperar o teu caminho. Quer prosperar o teu caminho? Medita no livro da lei, de dia e de noite, e entrega o teu dízimo, a sua oferta. Os obreiros estão com os envelopes passando. Eu queria que você pegasse, preparasse o seu cheque. Eu queria te convidar para vocês colocar de pé. Nós queremos orar pelo seu dízimo. Levanta a sua oferta. Levanta a chave da sua casa. Levanta a chave do seu carro. A chave da casa que você quer ter. A chave do carro que você quer ter. A chave da empresa que você quer ter. A chave do casamento dos seus filhos, do seu casamento. Levanta agora. Se você não vai entregar nada, se você não tem nada na sua mão, levanta também, levanta a sua chave para Deus, como ponto de contato das suas finanças. Amém? Eu creio pela fé. Eu creio que Deus faz o impossível. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar nossa vida diante do Senhor. A vida dos seus filhos que nessa noite vão ofertar e dizimar. Abre a janela do céu sobre eles. Derrama sobre eles uma bênção tal que dela já te vinha agora bastante. Repreende o devorador. Abre portas de emprego. Fecha, Senhor, o bolso dos seus filhos de forma tal que não seja um saquetel furado. E traz um milagre. Pai, entra na justiça e coloca os papéis em cima. Faz o sobrenatural no poder que é no nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Você pode trazer. Vamos ofertar o seu dízimo. Vem cantando. É só esperar o tempo de Deus. Ele vai mover. Não tente ajudar. É só esperar o tempo de Deus. Porque Ele sempre vem. Se Deus verá a sua glória, e talvez pareça demorar, como se não fosse mais chegar, e os olhos não conseguem mais ver o que Deus pode realizar, mas no coração existe um grão, uma semente que traz provisão e que sustenta minha pequena fé. Diga, é só esperar. O quê? Tudo junto, gente. Ele vai Não deixe não tente ajudar. isso. É só esperar o tempo de Deus. Ele sempre vem. Se queres ver a sua glória. Essa oportunidade, o privilégio de conhecer seus irmãos. Obrigado, pastor Júnior, pastor Suzano, muito obrigado. Estou muito feliz de me sentir em casa e estar com os irmãos. Espero ter sido bênção. E eu já que amo vocês, orem por mim. Eu sou uma pessoa simples, dependo da oração da igreja para a gente continuar fazendo a vontade de Deus. Amém? A auxília vai estar ali, seja abençoado em nome de Jesus. Pastor. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos nessa noite. Te agradecemos a Deus por tudo aquilo que o Senhor fez por nós e em nós nessa noite. Te adoramos, ó Deus, porque mais uma vez a tua palavra foi pregada, porque mais uma vez o teu Espírito Santo se manifestou. Pai, dá-nos uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de milagre, uma semana, Deus, onde o Senhor possa se revelar aos nossos corações. E peço, Senhor, guarda os teus filhos, o retorno das suas casas, ó Pai,
Pai, em nome de Jesus, que essa semana, Deus, seja a semana do milagre, do mover, do agir sobrenatural do Senhor sobre nossas vidas. Eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam sobre a vida de cada um, hoje, amanhã e sempre. E todos dizem amém. Quem diz amém, aperta a mão de alguém. Lá tem a janta, tem café, tem chá, viu, lá na cantina. Você vai pagar só a janta, o café e o chá é 0,800. Então você vai lá na cantina. Aí depois eu tiro uma foto e coloco. Aí depois você tira, eu sei. Faz uma propaganda aí. Não, propaganda, isso aqui, ó, a melhor coisa que tem é isso aqui, ó, a palavra de Deus, ó. Direto na sua casa, no seu carro, em casa ali, ó. Indo pro Segura aí, trabalho, deixa eu dar um close voltando. nele Tem coisa melhor, gente. Tá aqui, ó. Luiz Cláudio. Aí, ó. Tá aí. Profeta de Deus, ó. Não é você aqui? Na sua casa. Um golpe no cartão da mulher, esqueceu, vou ter que passar no mês. Isso é bênção de Deus. Não deu, irmão. Não adiantou.